Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: você parou de sonhar? Então, você já parou de sonhar? Isso é uma pergunta, né? E é tão importante a gente analisar. Eu queria até fazer outra pergunta para você, mas não me responda. Você já foi visitar um cemitério? Já foi passear lá? Como você se sentiu? Você sabia que cada sepultura, pessoas foram sepultadas e junto com elas, os seus sonhos foram sepultados. Então, e você? Baseado nessa pergunta do tema, você parou de sonhar? E você? Como é que está? Você parou de sonhar? Então, pense nisso. E eu quero falar para você que isso aconteceu quando? Foi na adolescência, juventude ou na fase adulta? E quando acontece isso, foi alguma coisa desagradável que tirou a nossa esperança, os nossos olhos do Senhor. Agora, eu quero dizer que exatamente aonde a gente cai, é aonde a gente deve levantar. No capítulo de 2 Reis, versículos 5 a 7, fala a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele fez um milagre de um machado flutuar. A Bíblia diz que ele tinha uma escola de profetas e um dia um dos discípulos dele pediu a ele para ir tirar madeiras no Jordão, porque o espaço deles estava pequeno. E ele permitiu. E um outro discípulo dele convidou Eliseu, para ir com eles. E ele foi. Chegando lá, cortando a madeira, um dos discípulos derrubou o machado na água. E ele gritou: ai, meu Senhor, o machado caiu. E ele perguntou: aonde caiu? Ele falou: aqui. Então aqui, o que é que isso nos mostra? Isso mostra que aonde caiu é que deve levantar. E ele cortou uma madeira, diz a palavra de Deus, e ele jogou ali naquele lugar, e o machado flutuou. Queridos, como eu falei, é aonde a gente cai, é importante levantar. Aonde foi que você perdeu o seu sonho? Aonde foi? Qual foi a fase? Qual foi o problema que te levou a perder seu sonho? A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, veja só, que às vezes o pecado, ele mata os sonhos, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que encobre jamais prospera, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então veja só, querido, essas lições aqui que nós vimos de Eliseu, ele cortou aquela madeira e lançou aonde tinha caído o machado. Ali aquela madeira aponta para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde vai fazer você levantar onde caiu. Às vezes foi o pecado que levou à queda. O pecado, ele impede da pessoa alcançar aquilo que o propósito que Deus tem. Aquela madeira também, ele levanta aquilo que você perdeu também. Família, Deus pode trazer de volta. Pode trazer a cura da dor, do desespero, da falta de esperança. Então, a cruz de Cristo é vida, ela pode trazer. Naquela cruz, nós temos que entender, foi pago alto preço para que nós possamos desfrutarmos do melhor de Deus, para que os propósitos dele na nossa vida sejam cumpridos. Então, aquela madeira aponta para isso. Há esperança para você, queridos. Não pense que
que você nasceu para ser uma pessoa derrotada. Não deixe que isso penetre no seu coração, na sua mente. Saiba que o preço que Jesus pagou naquela cruz é para nós termos o melhor. É para a gente desfrutar do melhor. Quando Eliseu fez aquilo, o machado flutuou. Isso nos mostra, querido, que ainda que os nossos problemas sejam impossíveis, aos nossos olhos, eles podem flutuarem. Eles podem subir novamente. Você pode dar continuidade e ter o melhor de Deus. O milagre pode acontecer. Tem uma frase que é tão importante, acompanhe comigo, que diz assim: todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha mais solução. Não perca a sua fé, porque é no limite que Deus age. Olha só, pode observar o que aconteceu com aquela mulher que tinha 12 anos de fluxo, de sangue, de hemorragia. Quando não tinha mais jeito, quando as coisas iam de mal a pior, quando ela perdeu tudo, os médicos desenganaram, ela recebeu o milagre. Com o que aconteceu com a filha de Jairo, tinha morrido. Então aqui surgiu o milagre. É aonde surgiu, o problema, Aonde surgiu o problema, sabe de uma coisa, surgiu o problema, mas Deus é poderoso para trazer solução. Aonde aconteceu, Deus vai trazer vida. Deus traz à existência as coisas que não existem. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Creu, queria ser pai de multidão. Nós somos resposta desse crer de Abraão. Abraão não tinha mais esperança, era um idoso, a sua esposa uma idosa, mas ele tinha uma promessa e ele creu. Então, queridos, e isso é uma verdade. Aonde surgiu, os milagres surgiu de um problema que não tinha mais solução. Deus chega e diz: eu sou Deus. Eu sou Deus, eu vou trazer à existência aquilo que não existem. Creia nisso, Deus, veja pela fé. Vamos ver um exemplo aqui de um sonhador, que eu creio que todos já ouviram falar sobre José do Egito. Gênesis 37, 2 a 14, acompanhe comigo, diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podia falar mais pacificamente. Vamos ver, comentar um pouquinho isso. Alguns destaques aqui nesses versículos mostram primeiramente a idade daquele menino. Era um adolescente, tinha 17 anos. E o que é que ele fazia? Ele, junto com seus irmãos, filho de Bila e também de Zilpa, elas eram concubinas do pai dele. Então, junto com seus irmãos, ele apacentava as ovelhas. Nós vimos aqui que ele trazia más notícia para o seu pai. Nós sabemos, gente, que onde tem irmãos, um monte de irmãos, apronta muita coisa. Minha mãe conta de fatos que ela aprontava com o irmão, quando ia dar água para o porco, jogava de cima dentro do açude, jogando. Quando o porco saía, jogava de novo. Então, a gente escuta tantas histórias de irmãos que aprontavam que os pais nem sonhavam. Então, aqui, José, ele chegava e ele contava as más notícias. Papai, sabe,
o Dan brigou com a Zé. E aí contava todas as más notícias, que isso, os irmãos queriam mais era pegar ele. Ó, dar uns murros nele. E isso ajudava contribuía para que eles odiassem mais e mais José. Outra coisa importante nós observamos aqui, que Jacó, ele amava mais José do que os demais irmãos, por ser filho da velhice. Impressionante. Gente, escute aqui, você que é papai e mamãe, e você que é solteiro, que ainda vai casar e vai ter filhos em nome de Jesus, uma coisa que os pais devem ter muito cuidado é de não ter filhos prediletos. Cuidado para você não ter filhos prediletos, ficar exaltando sempre o filho e deixando o outro para baixo. Eu tive o privilégio de aprender, no meu começo da vida cristã, sobre isso, que a minha liderança, pastor Lucas e pastora Cristina, sobre criação de filhos, eles ensinavam muito para a gente não ter filhos prediletos. O que aconteceu aqui foi uma história, algo que aconteceu na vida de Jacó. Ou seja, ele foi o filho predileto da mãe dele, Rebeca. E Isaú, irmão dele, era o irmão predileto de Isaac. E veio repetir na vida de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. E a Bíblia diz que ele amava mais José do que os demais filhos, porque era filho da velhice. Mas como? Se tinha, depois de José, tinha ainda Benjamim. E a Bíblia não menciona que ele amava também mais a Benjamim. Não. Então, veja só, isso são coisas que nós, como pais, devemos ter cuidados. É só filho biológico? Não. Discípulos. É tão importante a gente não ficar destacando discípulos, como se fosse mais espiritual, que respeitasse mais a gente. Não, nunca devemos destacar e nem ficar fazendo comparações, porque isso traz problemas. Gente, deu problema na vida de Jacó e de Esaú, aonde foi todo o tempo, eles nunca desfrutaram de estar juntos. Havia confusões por causa de quê? Por causa do erro dos pais. E aqui causou confusão também. Jacó repetiu a mesma história e os irmãos passaram a odiar aquele irmãozinho adolescente. Então, e ele fez o que para ele? Uma túnica talá de mangas comprida. Era o único dos 12 que tinha essa túnica talá de mangas compridas. E com certeza ele ficava assim, papai, dá só para mim. Olha, você nem tem, você não tem, eu tenho só eu que tenho. E com isso, ele também, ele chutava. Irmão, nós sabemos que tem isso entre irmãos. A gente sabe disso. Agora, veja bem, querido, os irmãos de José. Primeiramente, eu quero enfatizar também que José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel. Mas aqui os seus irmãos, percebendo que o pai amava, então ele passou o quê? A odiar José. Eles passaram a odiar José por causa do erro do seu pai. E ele não podia, como nós lemos, falar com eles pacificamente. Quando ele falava, Simeão, não fala comigo não. Azé, eu não quero falar contigo não. Fuxiqueiro. Entende? Começava a não falar mais e o bichinho ficava, sabe, encolhido, eu creio, até com medo, porque os irmãos tudo tinha raiva dele, por causa do erro do pai. Então, queridos, eles não falavam com José pacificamente. Um adolescente dos mais novos, nós sabemos que os irmãos mais velhos sempre têm muito cuidado com os mais novos. Eu sou a penúltima filha. Eu sou a 7ª filha e a penúltima. Mas eu lembro que minhas irmãs mais velhas, eles cuidavam de nós, os mais novos. E aqui ele não tinha isso. José, ele não desfrutou disso, do cuidado dos irmãos.
Por causa de quê? Por causa do erro do pai. Agora, veja só, queridos, José, ele tinha um sonho. Deus mostrou algo para José. E aqui, ele contou os sonhos. Nós estávamos no campo, atando feixes, e o meu feixe levantou, e os outros de vocês rodearam o meu, e todos se inclinaram ao meu feixe. Olha só, o primeiro sonho de José. Depois ele contou outro sonho. E eles entenderam o que queria dizer o sonho. Você quer dizer que você vai governar entre nós? Esse pivete? Nunca! Nunca! E ele teve coragem de contar o outro sonho. O outro sonho ele falou, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. E o pai dele, ouvindo isso, repreendeu. Que é isso, menino? Que sonho é esse? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus 11 irmãos vamos se inclinar em terra perante você? Só que a Bíblia diz que José guardou no coração, ele guardou isso no coração. Isso é tão importante, querido. Ele contou o sonho, mas os irmãos, com isso, eles passaram a odiar mais e mais. E qual era o alvo deles? Com certeza era matar o sonho. Isso não vai acontecer. Queridos, existem pessoas usadas pelo inimigo ou situações que nos faz matar os sonhos. E a gente tem que ter cuidado. Cuidado para a gente não ceder, não desanimar, não achar que realmente a gente não vai cumprir aquilo que Deus tem para nós, Ele vai cumprir sim. Agora veja só, o sonho, preste atenção, acompanhe comigo aí, o sonho de José era uma posição de liderança, de governo e de autoridade que o Senhor estava revelando. Era algo divino, queridos. Às vezes, a gente olha para uma criança, a gente tem que ter muito cuidado para como fala com crianças. Às vezes, nós estamos na frente de um presidente da República. Nós podemos estar na frente de um futuro, de um futuro governador, de um futuro médico, pessoa influente, um governo. E às vezes a gente machuca, a gente trata mal, trata com dureza. E muitas vezes a pessoa não respeita, a gente tem que respeitar, porque até ouvi uma frase, o braço que balança uma criança, ele governa um país. Aquela criança pode ser um homem de muito, ou uma mulher de muita influência. Por isso que a gente tem que tratá-las bem. Até mesmo Jesus falou que aquele que recebe uma criança em meu nome, ele falou, a mim me recebe. Por isso que a gente tem que cuidar bem. Agora vem obstáculos, querido. Todo sonho tem obstáculo para impedir da gente continuar sonhando. Qual foi o primeiro obstáculo que José sofreu? Foi lançado pelos irmãos num poço, com o intuito de matá-lo. Eles planejaram tudo. Vamos pegar a túnica dele. Quando a Bíblia diz que José, o pai dele, mandou ele ver os irmãos para saber como é que eles estavam. Aquele menino foi lá para o campo, lá para o roçado, lá distante. E ele leva o quê? A túnica. Para onde ia, levava a túnica, está lá de mangas compridas, sabendo que os irmãos tinham ódio por causa daquela túnica, porque tinha ciúmes. E ele foi levando aquela túnica para o campo. Quando ele foi, que os irmãos viram José, eles já fizeram o plano de matá-lo. Então, veja só. E o primeiro obstáculo, aquele menino foi lançado num poço. Os irmãos lançaram ele num poço com esse intuito de matá-lo. Depois pegar a túnica dele,
Mataram um animal e mandaram para o pai, para dizer que ele tinha sido devorado por um animal selvagem. Queridos, veja só, lá no poço, o poço é um lugar de matar sonhos. O poço, querido, é um lugar de dor, de traição. O poço é um lugar de sufoco. Você olha para um lado, para o direito, você só vê parede. Você não vê saída. Não tem um caminho que diz é aqui. Aí você olha para o lado esquerdo, você só olha parede. Você olha para frente, você só olha parede. Você não tem como ver nada. Olha para baixo, não vê nada. Olha para trás, não vê nada, só vê muros, paredes em voltas. Mas olha, deixa eu dizer para você, dentro do poço, nós podemos olhar para cima. Dentro do poço, nós podemos olhar para o céu. Com certeza, dentro do poço, aquele menino, ele clamava. Primeiro ele começou a gritar, grito de desespero, gritando pelo irmão mais velho, Rubem, me tira daqui, Rubem. Simão, Judá, Levi, me socorre. E ele lá dentro, mas uma coisa, ele podia olhar para o céu. E eu acredito que lá dentro ele lembrou do sonho. Senhor, o Senhor me mostrou uma posição de liderança. O Senhor me mostrou que eu ia ser um governo, que eu ia ser uma autoridade de influência. Lembra do sonho que o Senhor me falou? Ele clamava ali, eu acredito que ele clamava ao Pai, e lembrando da promessa, daquilo que Deus tinha colocado já no coração dele. Queridos, veja só, no poço, essa traição, esse lugar é um lugar de dor, como eu falei, de traição de pessoas próximas. Pensa coisa que dói. Quando você sabe que é pessoa próxima, pessoa que você fez um favor, pessoas, a gente vê tanto, mulheres ajudando alguém que está passando necessidade, e aquela pessoa toma o marido. Aqui, a Bíblia diz em Salmo, acompanha comigo, 55, 12 a 14, diz o seguinte: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo amigo. Juntos andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O que nós vimos aqui é o quê? É a pessoa próxima. É alguém íntimo. Como aconteceu com Jesus, com alguém que mete a mão no prato, que come com aquela pessoa, que convive, que ia para a igreja. Aqui nós vimos aqui que eles iam junto para a igreja. Não era a pessoa que odiava, que traiu, não, era aquela pessoa íntima. E aqui José passou por isso, matando o sonho de José. Os irmãos, pessoas íntimas, querendo o quê? Matar José. Aqui foi o primeiro obstáculo, foi lançado no poço. Mas ele olhou para o céu. O Deus, a Bíblia diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. É dos montes que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você, aquilo que Deus tem para você, aquele sonho, aquele projeto que Deus já colocou no seu coração, aquela convicção, sabe de uma coisa, creia, o Deus que fez os céus e a terra, Ele é poderoso, foi Ele que te deu. Se Ele fez os céus e a terra, o que é o seu problema? O que é aquilo que está fazendo matar seu sonho para Deus? Não é nada. Tem que confiar e declarar a promessa. A tua palavra diz, Senhor, que tudo eu posso naquele que me fortalece.
A tua palavra diz, se eu crer no Senhor, verei a glória de Deus. A Bíblia diz que Abraão, como eu já falei, ele creu contra a esperança. Ele creu, queria ser pai de multidões, enquanto ele era um idoso e a sua esposa uma idosa. Ele creu. Então isso é importante, a gente acreditar na palavra de Deus. Outro obstáculo para impedir o sonho de José, ele foi vendido como escravo. Que humilhação, gente. Que humilhação. Quando Rúben conversou, não vamos matar ele não. Rúben, sendo o primogênito, o irmão primogênito, ele conversou para não matar. E decidiram os irmãos de vender José como escravo, mandar para outro país. E às vezes eu fico pensando, talvez aquele menino chorou tanto. Não faça isso comigo não. Até sumir naqueles camelos. E foi embora. E eles fizeram exatamente, né? Molharam a túnica de sangue e levaram para o pai. Gente, veja só. Isso mostra também, isso aqui tem lições tão importantes para a gente entender que o inimigo se levanta com tudo. Por isso que a gente não pode se prostrar no deserto. Se prostrar diante de problemas, a gente tem que se prostrar, sabe aonde? Diante do Senhor. Diante dos problemas, a gente levanta, olha assim, olhando assim. Diante de Deus, a gente se inclina. Diante dos problemas, a gente é assim, ó. Diante de Satanás, é assim. Peito erguido. Como um galo. Assim, sem medo. Porque o inimigo, ele levanta com tudo. Porque ele sabe que dentro de você tem um poder. Dentro de você o Espírito Santo está. E ele vai ajudar você a vencer. Você ser aquilo que ele já planejou para você. Aqui, gente, na casa ele foi vendido como escravo. E Potifar, que era o oficial, né? Era um oficial lá do Egito. Então, veja só, do rei, o Potifar era um oficial do rei. E aqui Potifar comprou José como escravo. E aquele menino de 17 anos tinha tanta palavra no coração, gente. Aquele menino de 17 anos, distante da família. Aquele menino conservando a palavra no coração. Na casa do Potifar foi um lugar de traição. Foi um lugar de calúnia. Foi um lugar também que ele foi tentado na parte moral. Saiba de uma coisa, vai vir testes, obstáculos nessa área para te tirar o foco. A Bíblia diz que todo dia a mulher de Potifar, ela conversava com ele cantando. E sabe o que ela dizia? Deita comigo. Eu vou te fazer feliz. Aquele escravo, sabe? Pegando peso, todo definido, né? Musculoso. Então, ela se apaixonou. E a Bíblia diz que todo dia, eu creio, de segunda a segunda, ela cantava ele. E ele não cedeu. Ele não cedeu, sabe por quê? Porque ele, nesse momento, ele olhava para o céu e ele dizia: Senhor, o Senhor me mostrou que eu ia ser um homem influente, o Senhor me mostrou que eu ia ser um governador, que eu ia abençoar vidas. Então eu creio que ele, naquele momento, ele olhava para o sonho de Deus. Mas o que estava acontecendo? Aquele sonho que Deus mostrou para ele estava tendo obstáculo que levava ele para baixo. Quando a gente tem um sonho, querido, sabe de uma coisa? A gente, para subir, tem que descer. A gente tem que passar pela prova, pelos testes para conseguir aquilo. E aqui ele fez a diferença. Na casa de Potifar,
Ele poderia ter matado o sonho dele, porque aquela mulher, gente, escute isso, rapazes e moças. Escute isso. Nunca vai vir uma moça perna fina e perna grossa. Nunca vai vir uma pessoa desdentada, com os pedacinhos de dente só. Nunca vai vir uma pessoa suja. Sabe, vai vir pessoa linda, pessoas inteligentes, pessoas bonitas, aquela mulher com gargantilha de ouro, aquela mulher com aquele vestido armado. Todo dia aquela mulher cantava: José, deita comigo. E ele disse: eu jamais, olha só, capítulo 39, versículo 9 de Gênesis. Ele falou: jamais eu cometerei tamanha maldade contra meu Deus e pecaria. Tamanha maldade contra o Potifar e pecaria contra meu Deus. Jamais eu faço isso. Homem decidido, um jovem, guardando no coração a palavra de Deus. O sonho que Deus mostrou para ele. Mesmo José passando por essas provações de calúnia, ele não cedeu às tentações. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito. Cuidado com as tentações, porque um minuto de prazer poderá fazer você perder tudo que você construiu ao lado da sua família. Cuidado. José, ele olhava para o seu sonho. Se ele tivesse cedido, querido, o sonho dele por um amor, o que seria do povo que ia sofrer uma seca de 7 anos? José estava sofrendo, passando por aquele processo. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando ele para subir. Porque para subir tem que descer. Tem que descer. Quantas moças têm sonhos lindos de ser uma médica, de ser uma pastora, uma missionária, e pensa coisas grandes, jovens. E essas pessoas perdem o sonho por causa de um amor. José, ele não perdeu. E não era uma pessoa feia, era uma mulher bonita. Nunca troque Jesus por nada, queridos. Outra situação, ou seja, outro empecilho, né? Que José sofreu. Outro empecilho, ele foi lançado na prisão. Depois daquela situação, José foi lançado na prisão. Chegou, Potifar mandou lançar José na prisão. E a Bíblia diz que lá na prisão, gente, a Bíblia, muitos estudiosos mostram que ele levou de 5 a 7 anos, outros dizem de 7 a 10 anos na prisão, sem cometer nenhum delito. Mas ele não pecou. E a Bíblia diz que quando ele chegou na prisão, o que é que aconteceu? Quando ele chegou na prisão, o carcereiro, né? Deus usou o carcereiro e levantou ele, que ele ajudava lá na prisão. Ele lá na prisão, ele usou seus talentos de interpretar sonhos. E a Bíblia diz que lá na prisão, todos viam que o Senhor era com eles. Sabe por quê? Porque, queridos, a Bíblia diz que nós somos a luz. Você sabe o que é que a luz é a função da luz? É brilhar nas trevas. Você é para brilhar no seu trabalho. Você é para fazer a diferença daquela irmã fofoqueira, daquele irmão fofoqueiro, daquela pessoa fofoqueira. Não é para você ficar se igualando, mas é para você fazer a diferença. Quando alguém vier te contar coisa daquela pessoa, olha, falou isso de você e foi. Não tem problema não, queridos. Entende? Ela é importante. Pronto.
Você tem que representar o Senhor. Então, veja só, José passou esses tantos anos, que a Bíblia não diz a quantia, só que ele interpretou o sonho, que ele voltou, né, quando o padeiro, também o copeiro, o padeiro aconteceu, que ele interpretou o sonho, e aconteceu do jeito que ele falou, e o copeiro também. Mas o copeiro, ele disse, quando tu estiver lá, lembra de mim. Ele passou-se 2 anos, só aí para você veja o tempo, quando ele lembrou de José. Então, ele passou muitos anos, lançado na prisão. E o que ele fez? Nada, simplesmente por causa de um sonho. Mas lá na prisão, eu acredito que José, ele declarava, eu serei um governador, eu serei uma autoridade, eu serei um homem influente. Tu me mostrou, Senhor, que eu ia para o palácio. E eu creio que lá na prisão, José se deixou ser usado pelo Senhor, né? E acompanha comigo, na prisão fez um altar de um lugar de adoração. Qual é a prisão que você está passando? Qual é a situação que você está passando que você não está tolerando muitas vezes? Então é importante você fazer dessa prisão um lugar de adoração. Um altar de adoração. Deus, eu te adoro. Deus, eu creio. Seja Deus, eu vou esperar por o seu tempo. Agora, veja só, também, sonhos passam por testes, querido. Teste da fé. Você tem que se ver pela fé. Embora você veja tudo o contrário que está acontecendo. Como José, era tudo o contrário. Mas pensa, lembra da palavra de Deus, fica declarando a palavra de Deus. Se veja pela fé. Eu me via pela fé. O sonho passa por o tempo, a teste do tempo e também pelo fogo. E é isso que é importante. Aos 30 anos, veja só, aos 30 anos, José cumpriu, né? Foi chamado para o palácio. Foi vendido aos 17 anos, passou-se 13 anos. Aos 30 anos, José foi levado para o palácio. Gente, que coisa linda, ele foi apresentado ao faraó. Eu quero até deixar para você ler em casa os capítulos de 37 de Gênesis até o capítulo 50, a história de José. É uma história que ajuda muito. José venceu todos os obstáculos que rodeava, que lhe impedia dele avançar. Ele venceu. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam fitos no Senhor. E eu quero mostrar para você uma figurinha que você possa ver aí. Olha só, que figura engraçada. Isso tem uma história para a gente. As pessoas do outro lado dizem, sortudo, José sortudo. Mas eles não sabem o que José sofreu. Sangrando, espinhos, pedras, pregos, até subir. Porque para subir tem o quê? Que descer. José fez da prisão um altar de adoração. Queridos, faça da sua prisão um altar de adoração. Saiba de uma coisa, e os propósitos de Deus, como diz Jó, a palavra de Deus diz em Jó 42, os propósitos de Deus na sua vida não vão ser frustrados. Ninguém vai matar o seu sonho. E a pergunta é, quando foi que você parou de sonhar? Foi quando alguém puxou o seu tapete? Foi envolvimento emocional? Foi envolvimento emocional que te fez boas promessas e depois essas boas promessas não foi real? Foi isso?
e você cedeu, ou foi o tempo que às vezes a pessoa espera e diz, chutou os paus da barraca. Esperei muito. Queridos, nunca troque aquilo que Deus tem por você por nada. Espera o tempo de Deus. Há tempo para tudo debaixo dos céus.